Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 14 de setembro, dia 257. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer o devocional da palavra, nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável, de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço na autoridade de Cristo Jesus que o Espírito Santo transbordem os nossos corações e o tornem ensináveis, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Amém. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 15, versículo 1. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Moabe lamenta com as cabeças, todas as cabeças são rapadas, e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas, tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. Meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Selícia. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oranaim. Levantam gritos de desespero, porque as águas de Nirim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. Seu clamor chega até Eglaim, e o clamor chega até Ber-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue. Mostrarei ainda mais sobre Dimon. Um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe, e os que permanecerem na terra. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos, que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver a fim, a destruir for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão. Profundamente abatidos hão de suspirar pelos bolos de passas que Kir-Haresete. Porque os campos de Esbom estão murchos, os senhores das nações destruíram os melhores ramos que vinham de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto. Ramos que se estendiam passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, que vinha de Sibma.
Eu as reguei com minhas lágrimas. Ó Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares, e fiz cessar a eia dos pisares. Por isso meu íntimo vibra por Moabe, como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Quiserés. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão. O resto que ficará será pouco, pequeno e fraco. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos e aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco. E o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obras de suas mãos, nem voltarão os olhos para os seus dedos, para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Zerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Aí, no bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá, fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes, diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Aí da terra não há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente,
como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita, porque antes da vindima caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem, todos deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão um verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Este presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, do Monte Sião. Novo Testamento, Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregados, que esse seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se você alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E a minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Salmos 58, do 1 ao 11. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas hinos de Davi. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo, vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos.
Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, dos mais fascinantes em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, as presas dos leãozinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas, que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como que estão em brasa serão arrebatados, como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança. Banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Transborde esse vídeo, essa leitura do dia de hoje aos irmãos e irmãs que você lembrou neste momento. Desejo um extraordinário dia para você. Deus abençoe você e sua família. Se inscreva no canal para acompanhar as atualizações diárias. E até amanhã.